Delegado-chefe do 12º Departamento de Polícia Civil, Gilmaro Alves, começa falando sobre as investigações. A denúncia própria integral dos autos está sendo encaminhada para a Corregedoria Geral de Polícia para a instauração de processo administrativo. Para vocês entenderem um pouco, é o seguinte, aqui nós temos um núcleo correcional. Esse núcleo correcional está subordinado a mim, chefe de departamento, o titular é o Dr. Augusto. Esse núcleo correcional, ele trabalha com diligências preliminares, inquéritos policiais, sindicâncias. No entanto, processos administrativos que podem desaguar a demissão do servidor público é a Corregedoria Geral em Belo Horizonte, motivo pelo qual nós estamos encaminhando cópia completa e integral desse procedimento para Belo Horizonte. Se me permite, até não foi falado, mas talvez seja curiosidade de alguns. Doutor, mas e esses servidores? Os administrativos, estamos determinando a devolução ao órgão responsável de imediato. Aos policiais, estamos representando junto ao Conselho Superior de Polícia Civil para a transferência desses servidores da região. Ok? Esses servidores, então, para você entender, fala, doutor, mas tem um preso, sim, esse está preso, mas tem um outro servidor que foi denunciado, mas que não está preso. A exoneração, ela demora um pouco mais. Tem que ser instaurado um processo administrativo com contraditório, ampla defesa, oitiva, então ela demora um pouco mais. Penso, algo em torno de uns 8 meses, algo para ouvir, porque a parte, às vezes, elas enviam testemunhas, solicitam diligências, ok? O objetivo é não aguardar essa conclusão do processo administrativo que pode desaguar, ok? A demissão a bem de serviço público. Então, de imediato, de forma cautelar e preventiva, já retirarmos todos esses servidores aqui da região. Até para que as investigações que ainda estão em andamento, os outros procedimentos, possam tramitar de uma forma mais tranquila, sem qualquer tipo de atuação direta ou indireta nessas investigações. A exemplo foi citado pelo Dr. Jonas, foi citado aqui pelo Dr. Augusto, de uma tentativa de intimidar, isso a gente sabe, ocorre. Durante a minha parte operacional, eu trabalhei muitos anos em Timóteo, aqui em Ipatinga, no próprio GAEC, a gente sabe como funciona. Quando você começa a investigar determinados blocos, determinadas organizações criminosas, porque isso para mim sim é uma espécie de organização criminosa, eles tentam te intimidar de todas as formas. Eles tentam te intimidar, às vezes, com promessas de prejudicar profissionalmente, onda de denuncismo, e aí vai, uma série de fatores. Então, isso a gente sabe o que ocorre, mas, claro, a Polícia Civil está dando total amparo à doutora Lívia, ao doutor Augusto, à frente dos trabalhos. A participação da doutora Lívia Ataíde, ela que é delegada de trânsito e vai nos falar de toda esta operação. A partir desde o meu ingresso na delegacia de trânsito, eu tive muita resistência por parte de despachantes, resistência por parte, a questão política. Eles foram na televisão, foram no prefeito, foram na Câmara Municipal, procuraram a imprensa, faziam lives, para desmoralizar meu serviço. Então, assim, eu já ingressei no serviço com muita resistência. E eu sabia que não seria uma tarefa fácil, Então, a partir do momento, que eu sofri um tipo de coação, essa coação, ela foi uma coação, assim, na presença de várias testemunhas, eu noticiei esse fato e eu sigo, em frente na minha missão no combate à criminalidade, principalmente na criminalidade envolvendo veículos automotores no setor de trânsito. São 300 veículos, com movimentação suspeita. O doutor Jonas ponderou com o doutor Augusto, doutor Gilmaro, que um veículo, que a gente apresentou o resultado dos trabalhos, um veículo, ele gerou um prejuízo de, no mínimo, R$900 mil, ou seja, um veículo gerou, um prejuízo de praticamente R$1 milhão. Então, assim, é um fato muito grave que atinge o interesse público, então é muito importante, um trabalho árduo de persecução penal nesse caso. Mas desde o início, a gente deixou bem claro que o nosso lema eram: práticas ilícitas não seriam toleradas. Foi exagero, uma clonagem
gerar uma operação tão grande, tantas prisões? Não, porque debaixo de uma clonagem a gente tem 300 veículos em movimentação suspeita. Eu comecei, a engatinhar, aprendendo o trabalho do delegado de trânsito. Quando eu fiz a minha apresentação aos despachantes, eu falei que era um ser humano em fase de construção. Eu estava aprendendo a lidar com um serviço que muitas vezes eu iria ensinar, eu iria ser professora, mas muitas vezes ali eu seria aluna também. Então eu fui aprendendo passo a passo. E nesse processo de aprendizagem, hoje a gente tem aproximadamente 10 inquéritos policiais, figurando vários despachantes de Patinga como suspeitos, que vai desde uma praxe comum. Eu apresento, nos processos administrativos, a minha CNH. O despachante tem que o quê? Apresentar a CNH original e pedir para o servidor do balcão fazer um confere com o original. Mas o despachante ele tem um monte de documento para ingressar. E aí, o que ele faz? Ele prefere falsificar a assinatura do servidor lá do trânsito e ingressar com esse processo já enxuto. Mas isso, quem começa a falsificar uma assinatura de um servidor, ele pode fazer coisas muito mais graves. Eu ponderei a necessidade de juntar o comprovante ligando aquela pessoa à Ciretran de Patinga, porque se estava tendo algum tipo de facilidade da Ciretran de Patinga, tudo bem, vai ter facilidade, mas para quem de fato o quê? Reside na região. O proprietário do veículo, dessa Hilux, que o suposto laranja que foi emplacado aqui em Patinga, ele tinha residência lá no Mato Grosso. Então partiu de um indivíduo que tinha uma residência lá no Mato Grosso, que emplacou um veículo na Ciretran de Patinga, esquentando o veículo, essa placa que foi confeccionada com boletim de ocorrência falso, com ajudas, de cargos dentro da administração, internamente no trânsito, ela foi parar onde? Lá no Maranhão. Olha o tanto de prejuízo que isso causou, desde prática administrativa, desde multa aos radares, até questões de quê? Fazendárias, IPVA, prejuízos. Causou prejuízo nesse intervalo o quê? A seguradora do veículo, o Banco Bradesco. Então, o prejuízo, é incalculável. E, infelizmente, isso serve de exemplo. Práticas ilícitas, uma vez identificadas, elas não serão perpetuadas. Nós vamos investigar, deixa que nós vamos investigar. Ainda durante a coletiva, o delegado Augusto Frade, da Ciretran, também falou sobre os trabalhos. Essa fraude que ocorreu na delegacia de Patinga, e as outras fraudes também que estão sendo apuradas, ela, de forma bem resumida, elas envolvem transferência de propriedade de veículo, movimentações nos cadastros dos veículos, ou seja, segunda via, alteração de dados, emissão de estampagem de placas e outros dados mais envolvendo os cadastros de veículo, realizados de forma toda virtual. O Detran hoje, ele virtualizou muitos dos seus serviços, só que tudo tem que passar pelo crivo da delegacia, responsável por aquele veículo, onde ele está cadastrado. Tá? Ou seja, existe documentação ainda, que se dá a entrada por meio de protocolo. Esses procedimentos que estão sendo investigados aqui hoje, a doutora Lívia, ela fez um levantamento lá e não foram encontrados nenhum procedimento físico relativo a esses procedimentos, o que levanta ainda mais a suspeita em relação a todos. Basicamente, desse que houve, vamos pegar esse que houve a denúncia já pelo Ministério Público como base. Como consistiu essa transferência? E a gente tem notícias que outros veículos estão na mesma situação, tá? A gente está levantando ainda. Um veículo original que circula pelo Brasil, em algum lugar do Brasil, tá? É tomado como referência pelos criminosos. Tá? Eles pegam os dados desse veículo, placa, chassi, características, cor, todos os dados, tentam localizar algum outro veículo que circula no Brasil também com as mesmas características e rouba esse veículo. Posteriormente, esse veículo furtado, roubado, ele tem o chassi e os demais sinais de identificação adulterados. Tá? Para passar a incluir os dados do veículo original, que está circulando com o proprietário de boa fé pelo Brasil afora. Tá? Uma vez adulterados os sinais desses veículos, os criminosos, eles passam a atuar dentro dos setores de trânsito, tá? No caso aqui foi o setor de trânsito de Patinga. Aí tem que ter, com a conivência, a participação de servidores,
Porque tudo é feito de forma sem vistoria, sem procedimento físico, sem nada, tá? Como foi o caso aqui. Eles passam a atuar dentro do setor de trânsito para quê? Para poder gerar uma intenção, no caso desse veículo, como já era um veículo já comprado recentemente e era tudo virtual, gerar a intenção de venda, que é o ATPVE, que hoje você entra no site do Detran, na qual o seu veículo está vinculado, e gera a intenção de venda para outra pessoa, o nome, imprime, reconhece firma ou vai no cartório e reconhece firma até para o token. Aí a pessoa, eles geraram essa intenção de venda fraudulenta, com informações falsas, como se esse proprietário original estivesse vendendo o veículo para esse golpista, esse criminoso. É feita a transferência desse veículo original, da propriedade dele, para esse grupo de criminosos, para poder legalizar o clone que eles criaram. Então, nós temos 2 veículos, aí a partir desse momento, a gente passa a ter 2 veículos circulando na via pública. O original, para o proprietário, que não está sabendo, muitas não está sabendo de nada, que ele não participou de nada, e o veículo clone legalizado, vamos colocar assim, esquentado, pelos criminosos. Para eles finalizar, vamos assim, para finalizar e conseguir fazer com que esse veículo circule na via pública sem ser apreendido, sem ser ou até mesmo uma abordagem policial, dependendo, passar despercebido, eles fraudam o boletim de ocorrência para falar que perderam a placa Mercosul do veículo, a placa estampadora, a placa de identificação do veículo. Com esse boletim de ocorrência, eles conseguem uma autorização aí, novamente com a participação dos servidores da delegacia, conseguem a autorização para confeccionar uma placa, vai à fábrica de estampagem, confecciona essa placa e afixam ela no veículo clonado. E a partir daí esse veículo passa a circular na via pública com chassi adulterado, com sinais do vidro adulterado, com outros elementos adulterados e com a placa do veículo original, como se fosse o veículo original. Nesse caso aqui, como o proprietário lá, ao pagar o IPVA, percebeu que o veículo já não estava no nome dele e que ele não vendeu o veículo para ninguém, do nada o veículo, mais ou menos um mês depois que ele comprou o veículo, saiu do nome dele, ele identificou que era aqui em Patinga que foi feita a transferência, entrou em contato por meio da Polícia Civil de São Paulo com a doutora Lívia, e aí a doutora Lívia, diligente, lançou impedimento e começou a verificar se o veículo lá de São Paulo era mesmo o veículo original. Ela comprovou que o veículo era original e aí ela começou a tentar rastrear no Brasil inteiro aonde estava esse veículo clonado. Se estava aqui em Patinga ou alguma outra cidade. Esse veículo foi localizado lá em Maranhão, salvo engano, na cidade de Balsas, em Maranhão, com um terceiro que alegou que estava de posse de um documento de transferência falso. Por quê? Depois que eles colocaram a placa e depois que eles tentaram transferir para algumas pessoas aqui da região e não conseguiram, eles mandaram para lá fazendo uma nova autorização de transferência falso. E passaram para esse terceiro. Esse terceiro chegou inclusive a financiar esse veículo junto ao Banco Bradesco, ou seja, causou um prejuízo ao banco. E a partir daí, esse veículo foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal lá no Maranhão, foi passado por perícia pela Polícia Civil do Maranhão e que foi identificado qual que era o veículo verdadeiro que estava por trás daquele clone, que era aquele veículo original que foi furtado lá na cidade de Capitólio. Tá? Então a gente conseguiu identificar o veículo que foi furtado, possivelmente deve ter seguro, a seguradora deve ter pago, né, quitado o seguro ao proprietário, e com isso a seguradora vai ter o ressarcimento desse prejuízo. Com isso, consegue-se liberar o veículo original do proprietário de boa-fé lá de São Paulo, que não teve nada a ver com a história, tá? Mas nisso tudo, analisando isso tudo, você começa a apurar o envolvimento de despachantes, servidores lotados dentro da delegacia de trânsito, tá? Praticando ilícitos. Tá aí terceiros de boa-fé. E outras pessoas mais que estão sendo ainda investigadas. Basicamente, a fraude é essa. Por Jonas falando agora. Nós estamos lidando aqui, nesse caso, com a criminalidade moderna. É o ilícito, é o crime do século XXI, né, que exige um desafio muito maior do órgão de investigação da polícia, né, principalmente no Ministério Público. Né, não é mais somente aquele crime violento, né, aqueles crimes clássicos, né, a gente chama no direito penal de crimes de plástico. São crimes diferenciados, complexos. Isso exige um trabalho assim, muito mais longo, mais complexo, exige que a autoridade policial
ideal, né, que os delegados, que os policiais, eles tenham uma formação técnica, eles consigam montar esse quebra-cabeça, né, e atuar ali durante meses para montar isso, e também da nossa parte, né, de fazer a análise de tudo isso aí, enquadrar no que são os crimes e transmitir para o Poder Judiciário com quais crimes é que eles estão cometendo, né? A nossa legislação penal, felizmente, ela vem sofrendo, ela vem mudanças para enquadrar esse tipo de crime, né? Nós temos, por exemplo, um dos delitos que é a inserção de dados falsos, é o que chama de peculato informático. Ele foi criado, esse crime, em 2012, naquela chamada de Lei Carolina Dickmann, que visou, né, um episódio envolvendo uma atriz conhecida, mas ele também aumentou, né, os crimes contra a administração pública para essas modalidades. São crimes antigos, né, e crimes novos, formação de quadrilha, falsidade ideológica, que é você colocar uma informação falsa num documento, violação de sigilo, são todos crimes antigos. Mas agora nós temos também peculato informático, que é o 313A do Código Penal, e um crime, né, também antigo, que é tentar coagir uma autoridade, né, que a gente chama de coação no curso do processo, né, o 344 do Código Penal. E nós vamos prosseguir com o trabalho investigativo. É lógico que essas pessoas elas vão ter direito de defesa e tal, vão, né, no processo, mas o trabalho assim de buscar deslegitimar os delegados envolvidos, né, de poder de buscar intimidar essa ação, né, que eles não tentem esse tipo de ação, porque será duramente coibido, com prisões, se for preciso, esse tipo de tentativa. A resposta vai ser essa. Nós estamos oferecendo esse acordo de não persecução penal, mas aí a contrapartida é que eles confessem também os atos praticados, né? Claro que, assim, da parte penal, mas eles serão, obviamente, já estão sendo desligados, né? Eles não continuarão a trabalhar, obviamente, na Polícia Civil, né? Então, os outros, né, nós estamos pedindo pena privativa de liberdade mesmo, para que eles cumpram, né, presos ou em regime semiaberto, alguns deles, mas outros nós oferecemos essa acordo de não persecução. Isso é importante porque eles confessando também reforça a prova em relação aos demais envolvidos. Doutor Jonas, com relação a esses 3 presos aí, o policial civil e os 2 despachantes, eles são presos como? Bom, o policial civil, né, ele tem isso aí, é algo que a lei garante e, por sinal, é algo, né, muito razoável, porque você imagina que o policial civil, ele também trabalhou, né, durante muitos anos coibindo o crime, com certeza participou da prisão de muitas pessoas, então muitos outros criminosos comuns. Então você imagina se a gente coloca esse policial junto com os criminosos que eventualmente ele prendeu. Então o policial, ele tem como prerrogativa cumprir numa unidade separada, né? Existe a casa de custódia do policial aqui em Belo Horizonte. Então ele está lá, né, tendo os direitos dele respeitados, né, tá tendo uma unidade, né, que é destinada a eventuais policiais que tenham sido presos. Então ele está lá nessa unidade em Belo Horizonte, né? Agora, os despachantes, e veja só, nós mesmos pedimos pelo Ministério Público, uma despachante é uma mulher e ela é mãe, né, de 2 filhos. Então, como era a primeira prisão dela, nós entendemos que nós verificamos a situação que ela, né, cuida de filhos menores. Então nós mesmos invocamos isso e nós mesmos, o Ministério Público, embora entendêssemos que ela devia ser detida, pedimos para que ela pudesse cumprir em casa. E isso foi acolhido pelo Poder Judiciário. Então ela não está no sistema prisional porque a gente entendeu que não era necessário. Se ela continuar eventualmente a descumprir e praticar crimes, ela vai para o sistema prisional. Nós vamos pedir para ela ir. A gente espera que não seja necessário. Agora, o outro despachante, que é esse que praticou a coação, que já tinha antecedente, que já tinha reincidência penal, já cumpriu pena, esse não teve jeito, nós pedimos a prisão dele, ele vai para o sistema prisional, né? Ele já até estava preso em outra ação, então ele está preso em 2 processos, né? Então, em relação a esse, foi necessário pedir a prisão. Que é importante que, assim, lá a lei, ela processual, ela não,
um indivíduo estando, a gente processando ele tornando-se réu, não é automática essa prisão. A gente pode ter uma prova, mas ele vai passar, né, para o processo. A regra é que as pessoas, tirando assim um crime que é muito violento, que a pessoa tem um risco à sociedade, a regra é as pessoas responderem. Por que não prendeu os outros? Porque eles são primários, porque eles podem responder, né, em liberdade no primeiro momento, né? Então esses 3 é porque foi ou porque foi necessário pela reiteração, ou porque é mais grave, né? No caso desse policial, como ele também tinha uma posição de chefia no trânsito, então nós entendemos que era mais grave e necessária essa prisão dele nesse momento, pelo menos, né? E ele então está com todos, né, resguardado, a condição dele, está num local que é, né, próprio, não está em risco nem nada, mas está lá na casa do policial, lá em Belo Horizonte.